Escritores e escritoras, leitores e leitoras, hoje a Difusão Literária vai apresentar uma pessoa bem versátil. Está aqui comigo a Mayara Beani, eu, Fernando Buzetto. Vamos trazer Ana Coutinho. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. E estou aqui para o que vocês quiserem me perguntar, se eu puder responder. Seja bem-vinda, Ana. O Fernando diz, você é muito versátil. E a gente estava conversando um pouquinho agora nos bastidores, né? Quando a gente pergunta para Ana o que ela preenche naqueles formulários quando pergunta a profissão, a Ana, cada hora responde uma coisa, porque realmente é uma mulher de múltiplas facetas, né? Uma inquieta, né? Uma inquieta, ótimo adjetivo. Muito bom, Ana. Conta um pouquinho pra gente como é que é a tua vida, o que você faz, quais são todas essas facetas. Bom, eu sou pernambucana, tive um período que eu morei na Itália e lá eu já comecei a produzir alguma coisa de arte, cheguei a expor alguns quadros, eu fiz umas aulas com um pintor italiano que já faleceu e que me deu umas dicas de como usar o acrílico. Bem que atualmente eu não estou usando acrílico, está sendo lápis mesmo, né? Na ilustração. E, assim, foi um período, a gente sabe que a vida são etapas, né? Cada foi o período que eu vivi lá, depois voltei para o Brasil, morei um período em Recife, finalmente caí aqui em Mongaguá. Trabalhei na prefeitura, quando eu me aposentei, comecei a fazer um curso de teatro pela oficina de Mongaguá, 2016 e 2017. Na sequência, me convidaram para fazer um trabalho. Eu estava com outro grupo de teatro, me convidaram para fazer um trabalho com criança. Quer dizer, na verdade, eles queriam uma outra pessoa, mas ninguém vai de graça. Aí, como é que eu faço? Aí tive uma intuição que deveria ir e fui. Cheguei lá, eu tinha 6 personagens definidos, que foi isso aqui, que deu origem ao SOS Planeta Terra. Né? Eu peguei os personagens do folclore brasileiro e coloquei eles combatendo a poluição que os humanos estão fazendo. Porém, quando eu cheguei lá, os adultos também se interessaram e quiseram participar. Acabou virando 10 personagens. E aí a gente apresentou isso aí em 18. Em 2019, fui convidada pelo pessoal do meio ambiente, o diretor, o Alexandre Barril, na época, para apresentar na Semana do Meio Ambiente. Fizemos 4 sessões e nessas sessões compareceram também as crianças carentes para quem eu dou aula de teatro. Uma, inclusive, toda orgulhosa, fez a árvore e ela disse: tia Ana, eu vou ser famosa. Eu digo, vai. As 2 primeiras sessões ela aguentou. Nas 2 últimas ela sentou, eu falei, derrubaram a árvore. Então, Ana, só para entender, nasceu primeiro a peça, depois o livro? No SOS foi. Foi. Interessante. Aqui já está acontecendo ao contrário. Chegou o livro, esse aqui é O Segredo do Passarinho, também é no segmento ecológico. E aqui é um diálogo de um menino com esse passarinho. O livro chegou, eu tinha recebido um convite para me apresentar com o meu adulto, que eu estou atualmente apresentando aqui na Praia Grande, no Festival de Teatro. E aí o Pedro, que é o diretor de cultura da cidade, me pediu, eu quero também um infantil. Eu digo, ai Pedro, peraí, como é que eu vou dar conta das 2 coisas ao mesmo tempo? Aí chamei uma amiga cara para dirigir, a Adriana Judes, também fez oficina aqui em Mongaguá, só que com outro professor da época. E aí ela adaptou como musical e ficou muito legal. Esse daqui, inclusive, gente, veio em braille, né? E esse aqui eu estou doando para algumas entidades que fazem um trabalho com crianças com alguma deficiência. Se pode dizer deficiência visual? Não, acho que não. Como é que se fala? Limitação visual, acho que é, né? Isso. E aí vieram só 5. Já doei um. Vou conservar só um, porque o filho coração. é o filho, né?
E assim, E essa iniciativa foi da editora ou você porque, participou assim, dessa decisão? no primeiro me prometeram, mas não me mandaram. Eu reclamei. Aí a vendedora já não era mais a mesma, falou: Ana, ela errou em te oferecer, em dizer que ia te mandar, porque tem um outro custo. Mas vou fazer o seguinte: para compensar o problema que deu no primeiro, que deu muito problema, vou te mandar 5 de cortesia em braille. E vieram. Mas é o seguinte: se alguém precisar do livro em braille, o primeiro, o SOS, eles mandam. É só pedir para a editora. Então, na editora, no site da editora, a gente consegue comprar tanto a versão padrão como a versão em braille dos 2 livros. Dos 2 livros, Muito né? bom. É uma iniciativa, então, da própria editora. A editora tem essa opção nos livros dela. É a editora Casa do Paraná, que, aliás, me avisaram no último minuto, não deu tempo. Eu estive com os 2 esse ano na Bienal, em São Paulo. Quer dizer, eu não estive, eles estiveram, porque quando me avisaram não tinha mais ingresso, né? Então, aqui, estavam na Bienal. Você não pôde estar presente, mas os livros foram. Eles foram, Cuidado com... né? Eles foram. E agora eu já até assinei contrato com eles, estou trabalhando no meu 3º livro. Que é assim, como eu faço um trabalho com criança, e criança a gente tem que orientar para que siga pelo menos uma caminhada decente, né? E aí, esse 3º livro é um livro que aborda trabalhar os sentimentos, modificar os sentimentos. Não se deixar levar pela raiva, pelo egoísmo, entendeu? Realmente é uma reforma interior que eu vou abordar nisso aí. E eu acho que vai da criança, 6, 7 anos, até adolescente também, viu? Dá para abranger todo esse público, até o adulto, porque tem muito adulto aí precisando, né? Eu tenho uma classificação de livros infantis que eu classifico, que são os livros infantis profundos demais para adultos lerem. Que são aqueles livros que são feitos para criança, mas que dá aquela alfinetada no adulto. E eu acho que esses são os melhores, porque naquela relação entre os pais, entre os cuidadores e a criança, então acaba cativando também o adulto. A mensagem que era para a criança também acaba pegando ali o adulto, e eu acho isso sensacional. Adulto, né? Sim, eu acho sensacional. E os seus livros têm esse toque sutil, mas tem esse toque também de... Porque cuidar do planeta não é coisa só de criança. Não é só de criança. E o comportamento é viver em sociedade, né, gente? Então, a gente tem que orientar essa criança para tal. Por exemplo, eu montei com eles atualmente a Cigarra e a Formiga, que são 2 personagens. Só que eu acabei colocando, acho que tinha umas 10 crianças. Porque, primeiro, eu faço esse trabalho numa região carente, próxima ao local de droga, distribuição de droga. Então, quando as mães mandam para lá, é para proteger, para que estejam lá seguros com a gente. Então, quando a criança quer, não dá para dizer não. Você tem que abraçar. Então, assim, nem que ela vire uma flor, na história ela entra. Eu já tive, assim, no último minuto que chegou, ai, tia, me arranja um personagem. Tá bom, você vai ser uma árvore, outra árvore, né? Você vai ser uma abelha, né? E eu tenho esses figurinos guardados e sempre... E nessa da Cigarra e a Formiga, porque o que é que eu faço? Eu pego o texto clássico e eu modifico para a realidade. Por exemplo, o primeiro que eu fiz isso foi Chapeuzinho Vermelho, que virou Coloridos. Porque, assim, quando eu fui para essa casa, eles estavam muito desconfiados, andavam levando umas broncas do outro professor. Não apareceram 5 crianças. Eu digo, tá bom. Chapeuzinho Vermelho, são 5 personagens. Comecei a ensaiar, eles começaram a rodar, olhar, se interessaram e começaram a se chegar. Resultado, uma chegou para mim e falou, tia, eu quero ser Chapeuzinho Vermelho. Eu digo, minha filha, já tem. Aí não tem importância, eu vou ser Chapeuzinho Amarelo. A outra falou, eu vou ser rosa. Virou um arco-íris isso. Na hora que começa a acontecer, isso veio deles. Deles. E aí você simplesmente falou, como é que eu vou incorporar isso, né? Aí eu alterei. Eu já levei bronca por isso, viu?
porque eu altero o texto para abraçar. Mas eu acho que a função. Levar bronca por ser criativa é uma coisa que eu não entendo muito bem, mas tudo bem. Assim, e a função, se a mãe manda uma criança para lá, porque confia no que a gente está fazendo por eles, a gente tem que abraçar, né? Uma das coisas que a gente aborda muito aqui no Difusão é isso, é o incentivo à leitura, o incentivo à criatividade, como trazer a criança para esse mundo, como tirar a criança daqui e trazer para esse mundo. Só que quando reclama-se muito que a criança não tá no mundo, que a criança tá presa, só quer saber de celular. Mas quando a criança pede, quando a criança quer fazer parte, o adulto tá colocando um bloqueio. Não vou mudar o texto porque você quer. Eu tô afastando a criança daquilo que eu mesmo queria. Exatamente. Que ele participe. É o caso dessa situação que você comentou. Não, o Chapeuzinho Vermelho, eu já tenho o Chapeuzinho Vermelho, então acabou, o resto não participa. Não, eu não podia fazer isso com ela, né? Não. Eu abracei e aí, gente, eu tenho foto, eu posso mandar para vocês. E já montei 2 vezes, em 2 casas, né? Essa peça. Que inclusive, próximo ano, acho que eu vou nessa outra casa aqui. Depois eu comento com vocês. E aí, o que acontece? Um problema grave que a gente tem hoje é que são poucas as crianças que realmente sabem ler. A dificuldade está grande. E aí eles querem fazer teatro, mas não sabem ler. Como faz? Não dá, né? E eu bato nessa tecla. Então, inclusive, a última montagem que eu adaptei foi A Fuga de Pinóquio. É assim, nessa montagem eu trabalhei reciclagem, eles se encantaram. Eu fiz um Pinóquio com 2 garrafas de água sanitária, fiz um cavalinho, porque não tem nessa fuga as crianças que viram jegue, né? Uhum. Então, fiz um cavalinho de garrafa de água sanitária e esses canudos de papelão que jogam na rua. Serrei com a minha serra de pão, botei as patas, adoraram. E aí, resultado. Eles não estavam prontos para apresentar ainda. Estavam interessados, mas assim, muita muvuca. Apresentaram, mas não interpretaram. Mas mesmo assim foi uma vitória, porque muitos não sabiam ler e o esforço que fizeram para ler esse texto, e era grande, e leram. É um público de qual idade, mais ou menos, Ana? Eu tenho ali de 4, 5 na mesma turma, realmente estão em até alfabetização. 14, tudo misturado. E a dificuldade da leitura você vê em todas essas idades? Olha, tem uns pequenos que estão mais avançados que os maiores. Será que a pandemia também atrapalhou nesse processo? Porque... Eu acho que não é só isso, eu acho que também é a família. A família que não cobra, que não fica em cima, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um pequenininho, chama Lucas, ele, assim, já conhece o alfabeto todo, já consegue ler algumas coisas, mas a mãe está em cima, entendeu? Outros que estão até mais, acho que já estão numa classe bem mais avançada, com grande dificuldade. Eu já falei, já propus para eles no próximo ano, vamos fazer uma roda de leitura, tem lá um monte de livros, deram uma coleção para a gente, tá aí parado, vamos pegar, em vez de ficar forçando para fazer um teatro que não estão em condições de fazer, né? Vamos fazer isso, vamos fazer reciclagem, porque a reciclagem, também acredito muito, ajuda a pensar, porque é o que a gente tem que fazer com essas crianças, né? A gente não pode dar tudo pronto, tem também que estimular a criatividade. Uma das grandes discussões do celular, e veja bem, eu não sou contra o celular, eu acho que aqui tem muita riqueza também, mas tem que saber utilizar. E assim, os jogos eletrônicos de modo geral, e YouTube, e celular de modo geral, tá pronto. A criança não tem muito o que pensar. Ela abre ali e toda a proposta tá pronta para ela. Quando você trabalha qualquer tipo de trabalho manual, seja com a reciclagem, seja desenho, própria peça de teatro, você estimula que ele resolva os próprios problemas. E eles gostam. Eu fiz nessa peça, eu peguei uns pedaços de cano de papelão, desse papelão, serrei. Aí sabe a caixa de ovo de 6 unidades que tem aquele cone comprido? Eu fiz umas armas para eles quebrarem pedra quando chegavam na fazenda, porque eles saem, eles seguem a carroça. Fiz uma carroça de caixa de papelão que a menina vestia. E aí, quando ela entrava, tocava a música do Balão Mágico, né? Só que alterada, no ritmo, mas alterada. Era
Não, né? Ser feliz, o carroção mágico. Vamos ser e aí iam. Aí chegava lá, eles tinham esse cano com 4 pontas de canudo do cone da caixa de ovo, que era para eles quebrarem as pedras. Aí eu fiz martelo, fiz algumas pedras. Nossa, eles amaram isso, né? Você integra a criança, faz ela participar de todo o processo, que eu acho que é... Não, todo o processo eu não base. consigo. Eu gostaria de participar de todo o processo, no sentido de que eles colocassem a mão na massa para fazer a reciclagem. Isso eu não tive essa abertura ainda. Então eu tenho que preparar e levar. Quando chego lá, que mostro para eles: ai, tia, foi você que fez, como é que você fez isso? Eles têm interesse, eles querem. Entendeu? No fim, muito mais do que só a atuação, eles querem participar. Tanto que eles mudam personagem, eles criam personagem, eles Criam, mudam tua rotina. criam. Então, a experiência do Fernando, a gente já falou aqui algumas vezes na divulgação da Fritanhaém, quando ele foi falar de livros, de literatura, de escritores nas salas de aula, a criançada eles querem saber, eu vou encontrar escritor, eu vou encontrar livros, eles querem. Quando a gente fala, a criança não gosta de ler, é mentira. Eles querem ter acesso. O que falta é a gente ofertar para eles a brincadeira diferenciada, o livro. É isso, né, Ana? E acho que, assim, como já temos você é novinha, mas eu e o Fernando temos uma certa idade, a gente viveu numa época que a infância era outra, né, Fernando? Sim. A gente, você com certeza brincou com aqueles brinquedinhos que se fazia de lata. Sim. Tem uma pessoa que eu conheço que é de São Paulo e ele vem da oficina lá. Ele faz música com material reciclado. Lindo. Entendeu? E já fez em algumas... Na verdade, ele me conheceu através da exposição das crianças, quando eu expus o Castelo do Montecchio, né? E aí ele se interessou, entrou com figurinha e já veio através de mim para algumas casas aqui. Então, é um trabalho muito legal que ele faz, mas ele bota a criança para pensar o que pode fazer com aquilo. Entendeu? Então, eu acho que é isso aí que a gente tem que fazer. Aquela brincadeira lembra que tinha uma lata, a gente furava, botava um fio e saía. Isso ele faz também. Entendeu? Faz aquela de puxar a latinha. Hoje em dia não se faz mais isso, né? E a criança quando está ali... Eu conheço uma pessoa, essa pessoa hoje tem 70 e poucos anos, e ele disse que quando ele era jovem... Depois vou mandar isso para ele ver. O pai dele, eles viviam pedindo brinquedo e o pai dele um dia chegou em casa com a caixa de ferramenta. Deu para eles. Falou, ó, a partir de hoje vocês fazem os brinquedos. Aí eles começaram a fazer carrinho, tudo, porque tinha o material como fazer. É isso que tem que se fazer. Olha a visão que o pai dele já tinha. Hoje ele mexe com mecânica, com tudo. Então, assim, é uma forma de estimular agora. Por exemplo, e aqui, talvez depois a gente tenha que dar um corte. O pessoal fala de dar aula de computação para criança. Como é que você vai ensinar computação para quem não lê? Me diz. Dá? Não dá. Não dá. Então, é o que eu até falo meio dura com eles. Gente, se vocês estiverem na rua e precisarem pegar um ônibus, como é que vão fazer? Vocês não sabem ler o nome do ônibus? É pra vida, tem que saber ler. Aí ela fica assim assustada. Essa menininha fica assustada comigo. Digo, minha filha tem que ler, faça um esforço. Tem alguém na sua casa que sabe ler? Minha avó. Então encoste na sua avó. Peça para ela lhe ensinar. É isso que você está falando da falta de incentivo da família, que a criança leia. Isso é muito forte. A gente vê muita gente que às vezes você comenta, não, mas a leitura hoje não tem mais importância. Como não tem mais importância? Né? A leitura é o que te faz, é que te diferencia do resto. Exatamente. Né? Não, eu ponho meu filho numa boa escola e isso é suficiente. Não é suficiente, pai. Não é suficiente. Não é suficiente. E, infelizmente, a gente encontra esse tipo de comportamento. E isso é preocupante. E aí, aquele que lê, ele vai se diferenciar daquele que não lê. Porque ele adquiriu uma cultura extra, e é isso que faz a diferença, inclusive no mercado de trabalho, nas grandes corporações, né? Nas grandes empresas. E se você, não sei se vocês assistem, tem
o programa tal do Soletrando no Luciano Huck, que eu me assusto com aquilo. Menina, essa criançada está com uma capacidade de inteligência que, se for estimulado, dá um banho na gente, bota a gente no pedalinho, né? E estamos perdendo. Estão se perdendo aí depois você diz, não deu certo. Não dá. Ana, eu vi nessa, né, a Maera até comentou, quando eu fiz essa divulgação nas escolas, e também aconteceu aqui em Mongaguá, nesse último evento que nós fizemos aqui, aqui aconteceu com 2 garotinhas, elas pararam, começaram a conversar com a Márcia, e eu percebi que elas estavam, além do livro da Márcia, elas estavam querendo falar de literatura, uma de 15, uma de 13 anos. E eu me aproximei, aí comecei a conversar, não sei o quê. E a menina de 13 anos, ela falou para mim assim, aí eu falei, você gosta de escrever, né? Você tem? Eu falei assim, eu tenho muito, eu escrevo muito. Eu tenho cadernos e mais cadernos guardados, mas eu não sei o que fazer com isso. Quer dizer, eu acho que esse tipo de atitude, né? Essas pessoas, elas precisam ser chadas, né? resgatada. Nós temos que resgatar essas Exatamente. pessoas. E eu sinto que você faz muito bem esse trabalho, você vai se aproximando das crianças e trazendo e fazendo na periferia. Eu acho que isso Mostrando que é importante. possível. Mostrando que é possível. Você ouve a criança. A menina de 15, inclusive, entrou no grupo de escritores, Sim. né, Mayara? Ai, que legal. Sim, e temos mais uma jovenzinha agora Ai, no que legal. escritores. Eu acho que é isso que você disse. A gente tem que procurar ouvir e, claro, quando necessário, direcionar, orientar, né? Mas sempre, porque é um ser que tem informação, entendeu? E como a gente já sabe, todo mundo estudou isso, o homem é o produto do meio. Se não tiver quem oriente, é a realidade que ele está vivendo que ele vai seguir, né? E, infelizmente, a realidade tem sido bastante cruel, né? Entendeu? Por exemplo, essas crianças que eu dou aula, todos os dias vão buscar marmita para se alimentarem da alimentação que a casa fornece. Minha apresentação de teatro aqui, o infantil e o adulto, a gente conseguiu, graças a Deus, de feijão 35 quilos, de arroz a mesma coisa, açúcar, um monte de coisa, entendeu? Então, é duro. Inclusive, uma coisa que eu acho que é complicado, é difícil pensar com fome. Não sei, eu comentei até com a Marta Fox, que eu estive com ela também. Ela me perguntou sobre isso. Eu falei, olha, Marta, ninguém consegue pensar se está com fome. Entendeu? A barriga fala mais alto. Ontem à noite eu escrevi um outro texto que depois que eu mandei até a foto para você. No final fala que somos todos iguais, mas quando a fome e a dor nos equipara, né? Ninguém é diferente na hora da dor e da fome, entendeu? Então, Mas a fome, na maior parte das vezes, só atinge uma parte. Uma parte, infelizmente, uma parte, né? Então, a gente procura fazer o que dá. Eu falei para a dirigente lá, não sei quando vou ter outra oportunidade de me reapresentar arrecadando alimento, mas quando eu tiver essa oportunidade, pode ter certeza que vai ser para casa, porque às vezes eles chegam lá para fazer alguma outra atividade, tem uma avó que acompanha sempre, aí de vez em quando no meio da atividade, porque assim, tem uma atividade que começa das 9 às 11, às 11 quando termina vão fazer lanche, mas criança 10 horas da manhã está com fome, né? Principalmente aqueles que não tomaram café. Então, é complicado aguardar chegar às 11. Aí, de vez em quando, vão na vovó, tô com fome. Eu não posso me meter, eu tenho que aguardar, porque... tem que aguardar porque tem a programação, tem quem comanda e a gente tem que... Limita um pouco, né? Limita um pouco o que a gente poderia fazer. Infelizmente, a gente tem que se encaixar. Ana, deixa eu mudar um pouquinho do assunto. Você teve a oportunidade então de ter um livro escrito e foi realizada uma peça de teatro.
como é que o público, você teve um retorno do público em relação ao livro e à peça? Gente que participou das duas. Minha neta leu o livro e assistiu a peça, então eu tenho uma visão dela. A única pessoa que eu sei que assistiu a peça, que leu o livro, foi tua neta mesmo. Foi. Porque as outras menininhas que leram o livro e gostaram, no dia os pais não puderam levar. Entendeu? Então, a única referência que eu tenho é a Helena mesmo. Tá. Como é que foi? No caso da Helena, ela falou sobre o livro. Eu odiei o personagem. Ela gostou da história, gostou do livro, mas ela odiou o menino. Que foi o Segredo do Passarinho, né? Exatamente, porque o menino aí, como a Ana, você colocou, né? Você pôs o menino para ele ser o retrato da vilão, o mal da sociedade, o vilão. É seu vilão. E na peça foi ao contrário, né? A menina amenizou. Quem fez a peça amenizou e a personagem, uma menina no caso, ela absorve a informação. E minha neta conseguiu perceber isso, falou assim, essa diferença foi assim, sensível. A gente, quando passa um texto para alguém adaptar, a gente tem que dar carta branca para que a pessoa ajuste, né? E eu acho que ela fez um trabalho muito bonito. Muito bonito, muito Ficou legal. Muito bom. E se der para levar de novo a Helena lá no PDA, leva de novo, porque vai ter algumas mudanças que não foi possível completar ali, porque o som não estava funcionando direito, A gatinha tinha que ter saído, dado uma voltinha, não pôde. Tudo bem. Leva ela de novo para assistir, entendeu? Então, assim, eu gostei muito, dei os parabéns a essa minha amiga. Ela faz teatro desde 97 ela faz. Mas entre filhos, netos, deu uma parada, tava meio parada. Aí eu resolvi dar uma cutucada nela. Eu digo, vamos, Adriana, se mexe e vem fazer alguma coisa. Ana, existe alguma ideia de criar alguma escola de teatro, alguma coisa assim aqui na região? Olha, a gente teria, mas tudo é custo, né, Fernando? Tudo é custo e assim, e espaço, porque você tem que ter um espaço que dê para receber. Então é complicado. Não sei, a gente gostaria muito de poder fazer isso, mas e patrocínio? Que um aluguel para pagar não tá fácil. A gente pede aos nossos ouvintes aí, se alguém puder patrocinar algum projeto desse, quiser entrar numa situação dessa, fala com a gente aqui. A Ana está disposta a fazer esse trabalho, né, Ana? Porque assim, eu sei que eu estou muito inteirona ainda, mas eu tenho 64 anos, né? Aí eu digo para Adriana, eu daqui para frente eu estou pensando mais de focar no cenário que eu adoro. Figurino, adoro. E é uma coisa que eu faço cômoda, sentadinha, não tenho que estar correndo atrás de criança. Então, não que eu não gosto, vou participar também dessa parte, mas assim, eu quero focar muito nisso aí. E em montar os textos. Eu montei um texto que vai ser a próxima comédia. Escrevi esses dias. Tia Josefina. Carinhosamente chamada de Tia Fina. Ela é um paradoxo. Ela de fina e de agradável ela não tem nada. E aí tem alguns. E aí não vai ser monólogo, vai ser 3 atores. Eu provavelmente faço a Tia Fina. Tem um amigo meu que vai fazer 2 personagens e essa minha amiga que adaptou também vai fazer 2 personagens. Então é um texto. E aí tem. Bom, não posso falar muito, porque o texto ainda, né? Nem deve, né? Entendeu? Mas assim. Só convido o pessoal para assistir. Tia Fina, mas ainda vai demorar um pouco para entrar, para produzir isso aí. A gente ainda vai. Mas aí o pessoal pode acompanhar a gente tanto no Difusão Literária como no Encontro de Escritores, que a gente vai colocando as novidades das peças da Ana por lá também nas redes sociais. Então tudo que a Ana estiver aprontando vai estar nas nossas redes sociais. Eu também tenho o Instagram, depois eu te passo. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo também. As redes sociais da Ana, onde você pode comprar os livros dela também, vai estar tudo na descrição, como sempre. Ana, então deixa eu organizar aqui. Você primeiro foi artista plástica. Sim. Desenhista, fez teatro e a partir do teatro começou a criar textos. Então você é
atriz, artista plástica e escritora. Ilustradora. E ilustradora. Esse é um ponto importante. As ilustrações dos seus livros são todas suas? Todas minhas. Todas suas. Me conta um pouquinho de como é que foi esse processo. Esse aqui, ele é bem diferente. Isso aqui, durante a pandemia, todo mundo parou, né? Todo mundo ficou trancado. Chegou o Natal. E aí eu sabia o que fazer com minhas crianças. Aí eu resolvi, peguei esse material e fiz. Isso aqui é bandeja de frios, tá? E fiz os fantochezinhos para contar a história. Então são Vira para a câmera para o pessoal poder ver. fantoches. Então, o que acontece? Essa aqui é da Helena. E aí, todos os fantoches eu produzi. Isso aqui, esse telão aqui, isso aqui é uma caixa que eu peguei, uma lateral da caixa e botei EVA e montei esse cenário. É pequenininho, não é grande não, né? E aí a gente apoiou em cima e foi fotografando. Essa árvore também, eu já fiz ela caída. Aí o que acontece? Estou fotografando, isso foi um amigo meu, Douglas Nogueira. Então você montou para contar um vídeo. E fotografou. Eu fiz um vídeo na pandemia para as crianças, mandei de Natal. Aí estou na casa do meu amigo, e é um casal amigo, ele é fotógrafo muito bom, Douglas Nogueira e Jaqueline Silva, e precisava de um barquinho, que eu tinha deixado o barquinho em casa. Eu digo, minha Nossa Senhora, e agora, cadê o barquinho? Chegue. E aí eu olhei para o lado, tinha uma caixa de shampoo jogado. Eu peguei a caixa e recortei. Onde está o barco, rapaz? O barco. O barco. Cortei na hora e fiz o barco. E aí ele fotografou. E eu achei que ficou maravilhosa as fotos dele, né? Falei para ele tem que vir, porque mudaram para São Paulo, que eu tenho que dar os livros para o menininho dele. O menininho dele é uma graça. Cheguei lá na casa dele nesse dia para fotografar. Na hora de eu ir embora, ele veio pro meu colo e deu tchau para a mãe, que ele ia vir embora comigo. Então, tudo confecção sua. Os Tudo fantoches, o cenário, Tudo. o barco de última hora. Tudo. Barco de última hora, porque tinha ficado em casa. E aí a ilustração, então, saiu toda A ilustração toda minha. sua. Quando foi peça, eu tenho todo o cenário em casa. E você tinha gravado, então, um vídeo para mandar de presente pra criançada. Mandei na pandemia. E eles adoraram. E aí ficou isso lá. Passou a pandemia, eu fiquei olhando para aquelas coisas. Podia ser fotografado, né? Podia, né? Aí eu liguei, Douglas, Jaqueline, tô precisando de ajuda. Vem pra cá que a gente te ajuda. Aí fizeram as fotos e deu o SOS, né? E esse daí... Segredo do Passarinho. Segredo Como do foi a Passarinho. ilustração? Esse texto veio a intuição durante a pandemia, que tem uma mensagem muito importante, que inclusive há 2 semanas foi matéria da Tribuna. Quando eu vi, eu digo, nossa, a mensagem que o passarinho está dando, né? Não vou dizer aqui, quem viu, viu, né? E aí ficou lá o texto parado, porque só dá, vocês são escritores, para fazer um de cada vez, porque é caro, né, gente? O pessoal pensa que a gente ganha dinheiro, ninguém ganha dinheiro com livro, não. A gente faz por amor. A gente faz por amor. E isso aqui realmente foi pela a importância da mensagem, porque eu acho que é uma boa mensagem, assim, de preservação, né? E aí ficou lá encostadinho. Primeiro foi o Segredo do Passarinho. Esse ano eu resolvi ilustrar, mandei. Acabou saindo os 2 esse ano, né? Esse aqui foi em janeiro, esse foi agora em outubro. Suas ilustrações também. Amém. São minhas. Desenho, lápis de cor. Lápis de cor. É aquele pincel, como chama? Hidrocor também, né? Canetinha hidrocor. Canetinha também. Ó, esse daqui, gente, é do próximo. Então vamos ter um spoiler, pode mostrar. É o próximo. Esse daqui eu já assinei contrato, já está todo ilustrado, mas eu vou mostrar só esse. Esse aqui é um livro que fala do Valdão, o lobo mau. E como ele é mau, na historinha se fala da importância de mudar de comportamento, de mudar os sentimentos. Não vou falar mais não, vocês depois vão ter que comprar o livro, tá? E aí também vai sair todo com ilustrações suas. Toda a ilustração é minha, toda.
como disse o Fernando, uma mulher completa. Ela e por você já ser dessa veia de teatro, o teu texto acaba tendo mesmo já esse encadeamento de pouco precisa de adaptação. Ele já sai com uma carinha de teatro. Assim, quando vem para o livro, claro que a gente tem que dar uma ajustada, né? Como foi no SOS. Esse daqui, o ajuste foi o contrário. Ele nasceu livro. Nasceu livro, mas assim, entre o livro e um texto de teatro, a gente tem que dar umas modificadas. Né? Algumas pequenas coisinhas, porque... O tema central é o mesmo. O tema central é o mesmo, a mensagem é a mesma. E uma coisa que para mim é fundamental, gente, é uma mensagem positiva. Sempre. Entendeu? A formiga e a cigarra, no final, a rainha puxa a orelha da cigarra e da formiga, porque elas brigam na história original, né? A formiga dá o troco. E aí a rainha entra como juiz de paz, né? Porque primeiro... a rainha tem uma secretária, que é quem controla o estoque de comida. E essa secretária, ela simplesmente entra em cena cantando Yes, nós temos banana, toda vestida de Carmen Miranda. Assim, outra referência é que eles não têm essa meninada, eles não sabem quem é a Carmen Miranda. E aí você provoca muitas... A curiosidade. Vão buscar, vão procurar saber. E aí você está integrando a cultura nacional, uma coisa bem mais ampla. O que eu faço? Eu faço um grupo, boto os telefones dele, todo mundo lá no grupinho, que comigo eles podem interagir nesse grupo, me perguntar. E eu jogo o que eu quero que eles vejam. Ó, assista esse vídeo. A maioria não assiste porque não tem internet. A internet é um problema, né? Pouca gente tem sinal. Esse é outro ponto. A gente vive numa bolha e acredita que a TV aberta já não é mais tão necessária porque todo mundo tem internet. E a gente não tá falando de uma periferia tão distante, né, Ana? A gente tá falando daqui da cidade de Mongaguá mesmo, não é? Exatamente. E nem todo mundo tem internet. Nem todo mundo tem internet. Aí tem que Estamos a 100 quilômetros da maior cidade do continente. Exato. Imagina. Pois é. Então o que acontece? Eles têm que esperar conseguir pegar o sinal do Wi-Fi de alguém para conseguir ver alguma coisa. Eu fiquei pensando, quando veio a pandemia, que se ficou todo mundo em casa e as aulas eram online, falei, pronto. Eu comentei com a Silvia, minha amiga, digo, olha, muitos vão ficar de fora, porque não tem internet para todo mundo. Muita gente não tem, e muita gente ficou de fora. Entendeu? É verdade que eles estão com uma grande dificuldade de leitura hoje, muitos, mas eu acho que não é só por causa da... Teve a pandemia. A pandemia prejudicou. Prejudicou muito, mas já vinha Já vinha um atraso mesmo antes da atraso, pandemia. mesmo antes. Porque foi modificado algumas coisas a respeito da escola, né? A gente era reprovado. A gente ia para a segunda época, eu vivia na segunda época em português e matemática. Né? Uma vez eu fui puxar a orelha da minha filha, aí ela virou para mim e falou, mãe, você como é que era? Eu digo, eu não sou exemplo, você não faça como eu, faça como seu pai. Faz parte. Mas, de fato, a gente sente que a educação já vem com uma dificuldade, a gente tem outros professores que estão em sala de aula que também demonstram essa dificuldade que tem. Não só do ofertar e a criança não consumir, de não conseguir um retorno. E aí acho que faz parte de todos nós darmos o exemplo. A gente dá o exemplo. Se o adulto não lê, a criança não lê. Se o livro não está disponível, a criança não vai pegar para ler. Você tem que ofertar, tem que estar na mão deles. Exato. E é o que você disse, vocês receberam um lote lá. Um lote de livros. Mago de Oz, mágico, como é? O Mágico de Oz. Mágico de Oz, Alice, tudo. Os grandes clássicos. Os grandes clássicos também. Mas até uma certa idade ou até um certo ponto, você precisa ter alguém para fazer junto. Eu contei no primeiro episódio a minha experiência pessoal e é o tema do meu livro. O meu avô tinha uma biblioteca em casa, né? Eu tive essa oportunidade de crescer
E ele comprava em sebos, era uma coisa que lia de pouquinho em pouquinho, mas eu tinha uma biblioteca na casa do vô. E cada prateleira nova ele me apresentava. Então, assim, olha, você pode ler, esse tanto aqui de livro é para sua idade. Então, quando fazia aniversário, quando passava o Natal, ele chamava, vem cá, o vô vai te mostrar a próxima parte. Depois disso, eu me virava sozinha, mas tinha alguém que falava assim, ó, você já experimentou isso daqui? Isso aqui é um tipo diferente de texto. Alguém que tentava ler junto comigo, alguém que me mostrava. E aí talvez seja esse o ponto, Ana. Quando a gente não tem, talvez, isso em casa, porque por vários motivos, né? A família às vezes não tem acesso, às vezes a família não tem tempo, ou a família realmente também não teve interesse. Não tem interesse. não tem interesse, mas às vezes também não teve essa oportunidade. Então, quando você também. não teve essa atenção, também é difícil você Eu repassar. recentemente fiz uma pesquisa informal, mas eu vou formalizar essa pesquisa. Quero me aprofundar, porque me chamou a atenção. Perguntei para algumas crianças: você lê? Você tem o hábito de ler? Tenho. Seus pais leem? Minha mãe tem uma biblioteca em casa. Minha mãe tem muitos livros em casa. Você lê? Não. Sua mãe lê? Não, nunca vi minha mãe lendo. Isso foi, sabe? Quem respondeu que leu, crianças da idade da minha neta, 9, 10 anos. É porque tem exemplo. Tinha o exemplo. Quem não tinha o exemplo, nunca fiz isso. Então, sabe? talvez o caminho para a criança seja a gente começar pelo adulto também. Também. Restaurar a leitura no adulto para ter o exemplo da criança. Também. E projetos sociais como o seu, Ana. Eu concordo com você. Eu acho que o teatro é muito importante, porque inclui, traz, atrai. Mas uma etapa de leitura, uma etapa para dentro, não para fora, porque o teatro é daqui para fora. E a leitura é um processo inverso, né? É o absorver, é o sentir, é o interiorizar aquela história. Também é importante. A gente está falando, está me vendo em mente duas coisas. Tem 2 livros que eu li quando criança que me marcaram muito. Poliana e O Pequeno Príncipe. Porque se a pessoa fala, é livro de Missy. Não, não é livro de Missy, não. Tem uns ensinamentos ali no Pequeno Príncipe profundo. Muito profundo. Entendeu? Então, assim, hoje em dia, a gente vê que as crianças, esses jogos, e inclusive tem jogos horrorosos, né? De violência, né? Então, assim, o que é que a gente está plantando nessa cabecinha? Não é? De direcionamento. Entendeu? E é o pai que muitas vezes bebe, né? A mãe que também não está interessada, está desgostosa talvez pela relação. Isso tudo é uma bola de neve, né? Sim. Entendeu? A gente tem todo tipo de condições. Então, volto a falar, alguns de nós nas nossas bolhas não enxergam essas dificuldades e aí, de repente, a gente também não está fazendo o nosso papel para auxiliar a criança. Você estando em contato constante com elas, começa a enxergar coisas e a importância de algumas temáticas serem abordadas nos seus livros. Que é o caso do lobo agora. Lobo, do sentimento. Que é controlar seus sentimentos, enxergar um outro lado. Exatamente. E outra coisa, assim, a gente está falando tudo isso aí, de escola, tudo, mas é uma coisa que eu quero frisar bem. Nós temos em Mongaguá um movimento muito bonito, o FENC. Sim. Né? E já não sei quantos anos, acho que são 21. 20, Então, assim, a escola junto está produzindo muita arte com essas crianças. Eu fico admirada com o que eu vejo. Eu posso falar da parte de literatura, onde eu fui um dos jurados. E eu fiquei impressionado com as coisas que eu li. Muito poemas, contos, crônicas, com uma visão espetacular. Eu fiquei muito impressionado. Achei fantástico que tem criança escrevendo, que precisa, criança e adolescente, né? Porque ele pega lá desde os 10 aos 17 anos. Precisa de apoio, precisa de incentivo. Vai, meu filho, vai embora que você tem ideia. Mas é isso que você tá E falando. aí falta muitas vezes esse empurrão. Mas é isso, E aí a coisa vai parar na gaveta e fica lá na gaveta há muito tempo. Sim, mas até para chegar nesse ponto que eu queria concluir, é assim, que esses que se destacam por determinadas construções que conseguem fazer,
É porque tem o apoio familiar, tem o incentivo Eu não familiar. cheguei a isso, não cheguei a verificar, mas imagino que sim, né? É, eu, Imagino que é eu isso que digo você isso está falando. pela minha convivência com esses da periferia, que assim, tanto faz se está lendo, se não está lendo, entendeu? Pai e mãe, tá nem aí. E é questão de consciência do pai e da mãe também, saber que tem que preparar para o futuro, né? Nesse Sim, sentido. com certeza. É o É, diferencial. O é, diferencial vai vir pela leitura, é, né? Na escola todo mundo está sentado no mesmo lugar é. e aprendendo as mesmas coisas. Porque na O escola, diferencial é o extra que você faz. na escola eles estão lá para fazer, a gente está vendo. Só que assim, eles não podem fazer para quem não quer, Exato, na exato. verdade. E para querer tem que ter aquele incentivo doméstico. Eu li um negócio outro dia, não sei onde foi, que a educação tem que ser dada em casa, a cultura na escola. Na, e é, entendeu? Aí a gente vê história de mãe que vai brigar porque o filho fez uma malcriação e a professora chamou a atenção. Procura ver o que, é que teu menino fez, Certeza. né? Ana, conta para mim tua perspectiva de futuro, o que que você pretende, aí o que você está Olha, projetando. olha, eu quero continuar escrevendo minhas coisas, estou com esse projeto aí dessa tia fina, mas assim, Fernando, é a segunda vez que me perguntam isso. Eu procuro viver um dia de cada vez e aproveitar o máximo que aquele dia está me oferecendo. Porque a gente não sabe se amanhã a gente está aqui, né? Ainda essa semana eu abri o Face e tive uma notícia, fiquei chateada. Uma colega de trabalho com criança, eu até pensei que tinha sido acidente. Tá lá a foto dela, o funeral foi hoje. Entendeu? Então, assim, eu não faço muito projeto para o futuro, não. Eu vivo hoje. Hoje é isso, eu posso fazer isso. Vamos. Até com as crianças. Hoje está aqui, estou aqui, posso fazer isso com vocês. Vamos fazer? Porque a gente sabe que a gente tem os limites da gente, né? Principalmente sem patrocínio. Aí como é que você vai projetar? Gostaria muito que a gente conseguisse montar uma escolinha para fazer a reciclagem, para ensinar a montar cenário, como o pessoal faz lá em Peruíbe, eles têm um galpão grande. Mas Peruíbe, é longe, é tudo, não dá para a gente estar indo para lá. Já me chamaram, a minha e a Adriana, para ir para lá, entendeu? Porque lá eles têm uma estrutura. Mas isso tem custo para a gente. A Adriana tem família, tem marido, tudo. É difícil. E lá, como lá já tem, o Né? público de lá tem quem faça por Tem eles. que fazer. Você precisa fazer pro seu público aqui, Aqui, né? exatamente, entendeu? Aqui. E assim, eu já trabalhei em 3 casas aqui. Uma até mudou de endereço, agora está ali perto do Cuca. E essa casa onde, infelizmente, perdemos essa amiga, eu tinha conversado com ela 15 dias antes. Ela me falou: Ana, ano que vem, por favor, volta para a gente montar alguma coisa com as crianças. Eu falei: olha, vou pensar um texto bem simples, porque eu quero pegar só os pequenos. Os adolescentes já é mais complicado de trabalhar, porque começa o interesse pela paquera, paquera é um termo nosso, né? Será que eles entendem paquera, o que que é? É o interesse pelo Não sou namorinho. pessoa certa para falar, Ana. É. Então, Se você assim, tem 64, eu tô mais para frente. então, assim, é muito mais complicado trabalhar o adolescente, o pré-adolescente. Então, já defini que eu quero trabalhar com os pequenos. Amanhã eu tenho uma reunião que a gente vai tentar fazer alguma coisa com os pequenos dessa casa aqui, que eu não sei onde ela vai arrumar tanto pequeno para o que ela quer. Porque eu contei, temos 4. Eu não sei de onde ela vai desentocar mais, mais crianças. E assim, não faço projeto para o futuro, não. Eu vivo hoje. Vivo hoje, procuro aproveitar ao máximo. Domingo mesmo, quando eu vi essa coisa da minha amiga, ia ter um baile aqui. Digo, opa, peraí, eu nem ia para o baile. Digo, eu vou agora. Eu vou aproveitar enquanto eu estou aqui. Mas não é? Ana, para gente finalizar, eu só queria te pedir recomendações. A gente sempre pede dicas, porque a nossa função aqui também é falar para quem está começando a escrever, Hum. para quem quer escrever, para quem tem seus textos guardados ali. Então, para a gente terminar nosso papo, que dicas você daria? Que conselhos você daria sobre escrever?
para ter seu livro publicado um dia? Bom, para mim, eu acho que é fundamental, não só no teatro, na literatura, em tudo, a responsabilidade da mensagem que a gente vai passar. Início de tudo. Eu tenho alguns colegas que de vez em quando, eu não sei, acham que eu sou o quê? Me vem pedir conselho. E aí, às vezes leem alguma coisa para mim, quando termina eu fico quieta. Aí, você não vai dizer nada? Eu digo, você quer saber mesmo o que é que eu acho, com certeza. E aí, quando diz sim, eu digo. Então, assim, a gente tem que, primeiro, ver o público que você quer direcionar. Para quem você quer É, escrever? porque eu estou direcionada aqui para o infantil, esse também é infantil. A tia Fina já é adulto. Como Confissões da Sexagenária é adulto. Então a gente tem que separar bem, né? Não pode misturar o meio de campo, começar uma historinha bonitinha, e de repente desencaminhar para o adulto. Não dá. Ou é uma coisa ou é outra, né? Acho que é o primeiro ponto. E se preocupar com a mensagem, uma mensagem positiva. Porque o mundo já está tão caótico, né, Fernando? Né, Maíra? Eu já nem ligo para televisão para ver jornal, não quero saber. Quer saber, a gente sabe que o negócio está feio, então vamos procurar tentar levar algo de positivo, porque as pessoas estão precisando disso, né? O mundo está precisando de beleza. De beleza, de esperança, né? Porque você pega uma pessoa que já. O que a gente escuta de casos de depressão, né? Então, como tirar essas pessoas dessa situação? Eu digo que esse texto que eu estou apresentando atualmente lá no PDA é um texto adulto que fala de sexo depois de uma certa idade, mas assim, mais que falar de sexo, é um sacode para a vida. Vocês estão vivos, vamos lá, gente. Que depressão é essa? Alegria, alegria. Eu faço terminar a peça com todo mundo dançando, né? Então, assim, eu acho que a mensagem que a gente tem que se preocupar é essa, uma mensagem positiva. Para quem tiver que escrever alguma coisa, não fale de tristeza, ninguém precisa. Eu não quero. Quer saber de tristeza, não, gente. Pelo amor de Deus. Tá certo, Ana. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer ter você por Obrigada a aqui. vocês por me convidarem. Pessoal, não esqueça de compartilhar, dar o like e todas as redes sociais, mais informações da Ana vão estar aqui na descrição do vídeo. Eu acho que terminamos por hoje. Tem alguma coisa a mais que você gostaria de colocar? Só agradecer a vocês que me convidaram, agradecer ao universo, que esse ano foi um ano especial para mim, que me aconteceu tanta coisa boa, né? Aliás, começou final do ano passado, com a vinda da minha filha, depois de 20 anos já encontrei minha filha. E aí, assim, só tenho a agradecer e esperar um dia de cada vez, aproveitando o máximo. Projeto para o futuro? Sim, só esses. O que eu escrevo, o que eu quero. Não faço muito plano, não. Entendeu? Minha irmã me pergunta se eu não quero voltar para São Paulo, mudar de cidade. Não tenho intenção. Estou bem aqui. Aqui quietinha. Fui para São Paulo outro dia. Nossa Senhora, que loucura. Não. Fernando? Então é isso, gente. Nós vamos encerrando aqui. Aguardem uma próxima entrevista. Né? Nós temos muita coisa para contar para vocês. E hoje nós contamos aqui com a Ana e esse maravilhoso, o melhor sotaque do Brasil, né? Sotaque do pernambucano, Pernambucano, eu sou gente. é uma delícia de ouvir, né? A respeito Foi do isso que nós sotaque. trouxemos aqui para vocês. A respeito do sotaque, eu tenho que finalizar com essa. Uma vez eu ouvi que eu nunca ia fazer nada por causa do meu sotaque. Que coisa horrível. É o melhor sotaque do Brasil. E É o do você, Pernambuco. e você respondeu da melhor maneira possível. É. Fazendo. Fiz a ranzinha surda. Aquela história da rã que cai no balde, sabe? Né? Duas rãs numa fazenda, a surda caiu no balde de leite e a que estava fora, tu vai afogar, tu vai afogar. E ela continuou nadando, nadando. O leite virou manteiga e ela saiu fora. Fantástico. Obrigada, Ana. Obrigada, gente. pessoal. Gratidão. Obrigado. Obrigada.